Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eduarda e hoje a gente vai falar sobre Moriarty. Bom, como o próprio título sugere, então, essa história vai envolver o arquirrival do Sherlock Holmes, o professor James Moriarty. Esse livro, no caso, é de autoria do Anthony Horowitz e não é o primeiro livro deste moço que eu resenho. Ele também é autor de A Casa de Seda, um outro romance que também envolve personagens do universo de Sherlock Holmes. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você ainda não tenha visto. Até onde eu saiba, esse autor só escreveu esses dois livros envolvendo esse universo de Sherlock Holmes. Enquanto A Casa de Seda é mais focada no Sherlock e no Watson, tanto até que o próprio Watson narra o livro, aqui nós vamos ter, então, o foco voltado para o professor Moriarty. Uma coisa interessante dessa história é que ela também tem mais ou menos o mesmo formato das histórias originais de Sherlock Holmes, assim como A Casa de Seda, porque A Casa de Seda tem bem o formato de uma história original. Aqui também você vai ter uma pessoa narrando os acontecimentos, como se fosse realmente um relato pós-caso resolvido, digamos assim. Só que ao invés de ser o Dr. Watson narrando, aqui nós vamos ter o foco em dois personagens, o americano, eu preciso ler o nome porque eu já esqueci, Frederick Chase, e o investigador da Scotland Yard, que tem um nome muito difícil, o Anthony Jones. Então esses dois personagens vão se juntar e quem vai narrar vai ser o Frederick Chase, o detetive americano, porque eles vão atrás do homem que aparentemente seria a versão americana do professor James Moriarty, que é extremamente misterioso e que aparentemente controlava todo o crime na América, mas ele agora, com a morte do Moriarty e do Sherlock Holmes, porque essa história vai se passar logo após os eventos das cataratas de Reichenbach? Então eles vão estar atrás dessa figura misteriosa que quer tomar o lugar do professor James Moriarty, agora que o cargo de gênio do crime na Inglaterra está vago após a morte. A história vai começar logo após isso e nós temos então a narração do Frederick Chase, que vai ser no mesmo estilo que o Dr. Watson faz com os casos do Sherlock Holmes, pois aqui nós vamos ter esses dois personagens que vão fazer meio que uma equivalência com o Sherlock Holmes e o Watson. O Frederick Chase faz equivalência ao Dr. Watson e o Anthony Jones vai fazer referência ao Sherlock Holmes. Tanto até que o Anthony, ele é um estudioso, um admirador dos métodos do Holmes e ele estudou durante anos, ele aprendeu e meio que dominou grande parte das técnicas do Sherlock. Enquanto isso, o Frederick é aquele assistente barra ajudante que fica super surpreso com as habilidades dedutivas do Anthony. Nós vamos ter então um Sherlock Holmes e um Watson. Uma característica desse autor, o Anthony Horowitz, é que ele retira muitos elementos das histórias originais do Sherlock Holmes para criar novos. O próprio Anthony Jones, ele é um personagem retirado das histórias do Sherlock Holmes, pelo menos é o que é dito aqui no livro, mas eu não tenho certeza porque eu não lembro dele. Porque o Dr. Watson aparentemente descreve o Anthony como um detetive medíocre que o Sherlock Holmes facilmente consegue surpreender com seus métodos. Só que aqui nessa história do Moriarty, o Anthony, ele meio que se transforma e estuda os métodos e fica extremamente inteligente depois de aprender os métodos do Sherlock Holmes. Enquanto nas histórias originais ele é só descrito como um detetive comum e completamente medíocre que não consegue enxergar o óbvio, né? Como se qualquer pessoa conseguisse enxergar o que o Sherlock Holmes enxerga, mas tudo bem. Não duvido que seja verdade que esse personagem detetive da Scotland Yard seja das histórias originais, mas eu não consigo lembrar, então se você lembrar, por favor, comente aqui embaixo. Eu não sei que histórias ele aparece e etc, etc. Mas eu não vejo por que não seria verdade. Como eu já falei antes, o Anthony, ele é meio que uma referência ao Sherlock Holmes e o Frederick Chase é meio que uma versão do Dr. Watson. A trama acaba ficando bastante interessante por causa disso, porque acaba sendo uma fórmula que funciona bastante. Você ter o detetive que sabe muito as coisas, que domina técnicas de investigação, que é extremamente eficiente e tudo mais, e você tem o seu parceiro que fica simplesmente maravilhado com as habilidades e a perspicácia do seu companheiro de investigação. E é uma coisa que funciona. Nessa trama funciona também. E também não foi um elemento que ficou forçado, digamos assim. Principalmente depois que você chega no final da história e você percebe que, na real, não foi nem um pouco forçada essa ideia. Mas logo no início eu não achei que ficou forçado porque o Anthony, ele tem um bom motivo pra ser o Sherlock Holmes dessa história. Porque ele sofreu várias decepções como detetive, ele viu o quão medíocre ele era e ele usou isso para estudar os métodos do Sherlock
e também conseguir aprimorar suas próprias habilidades detetivescas, digamos assim. Então não é por acaso que você tem um Sherlock e um Watson nessa história aqui. O final da história tem um plot twist que é legalzinho, que se você for um pouco mais atento, você já consegue prever ele, digamos assim. Mas não tem problema porque a história continua muito boa, a trama é muito bem feita, os passos investigativos que eles tomam para chegar às conclusões, para conseguir descobrir esse rival americano do Moriarty é muito interessante. E o plot twist ele só acrescenta a história, só deixa a história mais interessante. Eu achei, pelo menos. Por fim, eu acho que fica muito recomendado, assim como A Casa de Seda, para os fãs do Sherlock Holmes. Eu acho que esse autor ele escreve muito bem histórias do universo de Sherlock Holmes. Eu não sei porque ele não escreve mais, ele deveria escrever mais, inclusive. Porque eu acho elas muito boas e o jeito que ele narra é muito interessante. Eu gosto do jeito que ele escreve. Ele poderia escrever mais, eu super leria mais histórias do mundo de Sherlock Holmes escritas por esse moço, porque aparentemente ele é escritor, ele trabalha como escritor em tempo integral. Ele também é roteirista de TV, o que talvez explique algumas decisões que ele toma de roteiro aqui também, que são meio televisivas, como o próprio plot twist. Bom, recomendadíssimo então para fãs das histórias originais de Sherlock Holmes. Se você tá com uma saudade do Sherlock Holmes, talvez fosse interessante você dar uma olhada nos livros desse moço aqui. Só tem esses dois mesmo, A Casa de Seda e o Moriarty, mas é uma boa leitura. Fica de recomendação aí pra vocês, tá? Bom, gente, foi isso então. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.